Mas vamos lá, pessoal. Bom dia. A gente, apesar de estar descrito como LGPD Day, é um LGPD Half Day, né? Metade de um dia. A LGPD foi uma das coisas mais bizarras do ponto de vista jurídico no país, atualmente. Ficou aí pelo menos 2 anos, entra, não entra em vigor, entra, não entra em vigor, e decidi finalmente já estar em vigor. Quando ela foi Brasil. ela ficou em vigor. E as empresas já estavam no nosso roadmap, que eu tinha desenvolvido eu, Daniel, Leonardo e Douglas. Ó, entra aí. Todo mundo entra. Já estava no nosso roadmap de fazer um planejamento, fazer um data mapping. O que é o data mapping? É nós olharmos para dentro do sistema da Cilia e ver qual dado é um dado pessoal identificável, né? E porque enquanto a gente não tiver um órgão regulador, isso vai estar um pouco com névoa, né? Eu sempre gosto de citar o meu nome, né? Talvez Leonardo Lobo, Cássia Jane, Diego Machado, Ana Rodrigues, Anderson Furtado, Douglas Camargo não sejam dados pessoais identificáveis. Mas o meu nome é Biala Gineste, se você for numa base de dados num país inteiro, só vai ter eu. Então, isso me dá o direito de chegar em qualquer um que tenha sistema e falar, anonimiza meus dados. Isso se nós formos seguir o rigor da lei e o texto da lei. Né? Isso me dá o direito de chegar lá nas drogas raias, qualquer farmácia, e falar, anonimiza meu dado. Ah, mas é dado pessoal identificado. Sim, quantos aviões Laginete você conhece no mundo? Esse dado por si só, você chega na minha pessoa, chega no meu endereço. Então, eu não quero que você faça isso. Então, só para ver a dificuldade que é tratar isso. Então, o time daqui, Moshiro, Anderson, Renê, eu, junto com o Neucino, estamos fazendo um mapeamento de dados, olhando para dentro do sistema e olhando o que são dados pessoais identificados. Porque, por exemplo, o sistema Cilia é uma coisa inovadora, e assim, a gente não tem muito template para fazer isso. Porque, por exemplo, placa é um dado pessoal identificável? Não, não é. Placa é um dado público. O Renavan já é um dado que pode ser considerado pessoal identificado, que através do Renavan você chega no proprietário do veículo. Então, e aí? Renavan de PJ, Renavan de pessoa física, só de pessoa física. Então, a gente tem uma série de situações que a gente tem que olhar. Então, a ideia aqui é trazer massa crítica para vocês sobre a lei. Eu vou ser o mediador. Normalmente, quem faz o treinamento e faz as palestras para a Cilia sou eu, mas eu quis, hoje, fazer uma coisa diferente, trazer 3 pessoas incríveis, 3 monstros do mercado, com bastante experiência em áreas distintas, para estar com a gente nessa manhã e trazer conhecimento para si. Uma é a Ana Rodrigues, uma super especialista em gestão de crises, né? Porque numa empresa a gente vai ter crise, sempre. Aliás, Olá, na vida Ana. humana, sempre. Oi, Ana, se apresenta aí. Bom, o que eu vou falar? Agora eu vou deixar um pouquinho a palavra da Ana, já que ela vai ser o próximo pitch, para ela se apresentar, e aí ela se apresenta de novo no pitch dela, que é 8h30. Ana, fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Está um pouquinho longe, Ana. Vou falar mais perto do microfone, sim, então. Agora melhorou. Então melhorou. Bom dia. Bom dia. Bom, eu sou Ana Flávia Bello. Como o Abian falou, eu trabalho com gestão de crises. Estou há quase 30 anos na área de comunicação. Desde 2012 trabalho aí quase focada em gestão de crises, tenho uma empresa de consultoria nessa área e no ano passado lancei um aplicativo de gerenciamento de crises, que é o Alerta de Crise. Sou sócia fundadora dessa startup também, assim como vocês da Cilia estão nessa jornada, eu também estou. E conheci o Abian esse ano e tive o prazer de ser convidada para esse evento, então agradeço muito desde já e pela possibilidade de compartilhar um pouquinho desse conhecimento em gestão de crises e reputação com vocês. Excelente. Mas a gente se conheceu ano passado, Ana, que 2020 é um ano tão morto que a gente perdeu um pouco. É verdade. Vamos dizer aí nos últimos 12 meses. Pois é.
mas eu já conheci o trabalho da Ana ali, já era fã. O próximo palestrante vai ser o Jacques Nigri. Ele foi CEO, Chief Information Officer de várias empresas. É um cara que tem um conhecimento vasto, né, da operação de TI, de como funciona a TI. Tem atuado no último tempo em LGPD. E o outro é o Felipe Gomide, que é advogado aqui no Rio de Janeiro, é o sócio do Arruda Advogados, que vai nos falar sobre responsabilidade dos desenvolvedores perante a código e relações sobre propriedade intelectual e LGPD. Então, tem muito conhecimento, tá? Eu sei que nesses vídeos qual a gente fica um pouco com preguiça e a gente não faz pergunta. Eu vou pedir para todos vocês, façam perguntas, aproveita esse fórum, que para reunir esse time aí, dessas 3 pessoas, é um negócio difícil, a gente fez um negócio com muito carinho, são 3 profissionais com muito conhecimento e tem muita coisa para a gente trocar com eles. Então, na área de crise, gestão de crise, incidente, a Ana sabe tudo, passou por Coca-Cola, passou por várias empresas enormes, o Jacques Nigri foi CEO de várias empresas grandes, o Luiz Felipe Gomide tem ampla experiência nas relações trabalhistas, nas relações de direito digital. Então, vamos aproveitar esse fórum, pessoal, e fazer perguntas. Eu quero aqui que cada um abra o microfone e me fala de 0 a 5 quanto está familiarizado com a LGPD. Vamos lá, pessoal, vamos tornar isso interessante. Abre aí o microfone. Bom, eu acho que eu devo estar em 3. Não estou totalmente sem entender, mas também não sei de tudo. Se o Douglas está em 3, eu vou ter que abaixar o meu, caso. Todo mundo está em 2 agora, né? O Douglas já queimou a minha expectativa aqui. Ele é um cara muito humilde, muita gente boa. Ele detonou aqui o meu benchmark, mas vamos lá. E aí, Rafão? E você? Vai, 2, né? Depois do Douglas ir pro 3, tem que colocar embaixo. Tem jeito. Eu também, uns 5, assim, eu cheguei a estudar um pouco a lei na faculdade, mas foi no âmbito de responsabilidade civil e acaba que eu não adentrei, eu não cheguei, né, a gente foi uma leitura e foi algo a ser discutido até que ponto as nossas informações pessoais, elas podem sair do vínculo, né, dos nossos arcabouços e até que ponto nós podemos ou não permitir isso. É esse o meu know-how nesse assunto e aí eu quero aprender mais, vamos lá. Ótimo. Cris, tá quietinha aí, só riu. Você mesmo. Vou chutar um 2 também, né? Tem que seguir aqui a padrão. Nossa, mesmo depois das palestras que eu dei, Neucino está iluminado. No final do dia eu vou poder dar uma nota melhor aí. Pois é. Neucino está iluminado. Saber até que parte eu entendi. Você, Neucino, você está aí como... Vou colocar uns 2 aí também, viu, Biana? Você não pode ser dois, não. Ô, Anderson, vou ficar com o Anderson. Como é que o Neucino vai ser 2, Anderson? Ué. O mapeamento de dados não sai, então, se o Neucino está 2. Vamos melhorar isso aí. Lascou. Bota um 4 aí, Neucino. Bota um 4 aí para levar o negócio, cara. 4, então. Vou dar uma mudada nisso aqui, cara. 4 para... Você, Leozão, aproveitar, o Leozão gosta sempre de ficar no corner ali. Você, Leozão? Acho que por aí, uns 4 também, de 0 a 5, 4, assim. Você, Cássia? Aqui. Bom, eu acredito que vou para o 1 mesmo, querendo melhorar as coisas, e estou aqui para aprender um pouco mais sobre o assunto. Bom? Tá bom. Deixa agora que a telinha ficou difícil,
Vamos lá, vamos abrir o microfone, porque agora eu não consigo ver mais gente. Tem o Gabriel, tem o Carlos, tem o Gerlan, meu amigo Gerlan, cara. Tem a galera do comercial também. Tem a galera do comercial aí. Vamos lá, galera. Eu fico no 3 ali, 3, 4 também. 3, 4? Pô, tá ótimo. Eu devo estar aí no... Acho que eu devo estar no 1. Acho que eu nunca li sobre a lei de proteção de dados, então para mim é uma coisa super nova. Mas estamos aí à disposição para poder aprender um pouquinho mais sobre, né? Tô com o Eric também, tô nessa faixa de 1,5. Excelente. Rogério Miranda. Tá no mudo, Rogério. Rogério, seu microfone tá no mudo. Cadê o síndico? Cadê o Marcelão? Tá no mudo aí, Rogério. Ou você tá falando, não tá saindo. Agora foi. Agora foi, né? Agora foi. Agora eu tô no 2 por enquanto ainda. Que eu tive um treinamento com a Bian, lá no Cília, tem um tempo atrás, acho que ano passado. Essa galera tá esquecendo desse treinamento, Rogério. Isso, foi. Inclusive foi eu e o Wilson, separados, só nós três, você lembra disso? Eu lembro, no grupo. Pois é. Lá. Mas deu uma noção muito boa, mas agora eu pretendo aprender bem mais agora. Cara, assim que puder viajar, a primeira coisa que vai fazer, vai eu, Renê e Anderson ir para Goiânia, para vocês conhecerem Renê e Anderson, e a gente, pô, fazer esses treinamentos ao vivo. Beleza, mano. A melhor cidade do Brasil, só perto da Brasília. Eu gosto muito de Goiânia. Natália Ramos. Ai. Olha aí a Natália Brasil. Eu tô no 1 também. É uma coisa bem nova para mim. Tá bom. Então, vamos lá. Né? Eu sei que não todo mundo falou, mas quem quiser pode ir falando. A LGPD é uma Lei Geral de Proteção de Dados. Eu escrevi um artigo sobre isso em 2014, como pessoa física. Na época, enquanto pessoa física, que o usuário de TI, eu tinha escrito que haveria necessidade no futuro de ter uma governança de dados. Tem um pouco de conflito de interesse, né? Porque eu sou profissional da área de TI, vocês são uma data company, e o dado é o novo petróleo, né? Qual é o produto da Cília? Dado. Dado e inteligência. Eu pego esse monte de coisa não estruturada, estruturo e entrego para alguém fazer um trabalho, né? Então, é por isso que o Cília é tão bonito, né? E faz um trabalho tão bacana. E sobre dados, a gente vai ter N oportunidades no mercado. Vai ter dado de saúde, dado de compra, dado de sapato, dado... No futuro próximo, você vai, por exemplo, não só o tamanho do sapato, mas se é bico fino, bico largo, se aquilo te machuca mais. Mas a gente precisa organizar isso, porque o dado, existia um conceito que o dado era uma coisa gratuita e que o dado, ninguém era dono. Eu entendo que, se por um lado, enquanto Cília, enquanto Data Drive, a gente precisa disso para fazer o trabalho, para sobreviver e para ter os nossos salários no final do mês, na outra ponta, enquanto consumidor, é extremamente desagradável quando você está numa plataforma e a empresa sofre um hackeamento e o seu dado fica exposto. Então, imagina o seguinte, eu bato um carro 2, 3 vezes, eu não sou essa pessoa não, tá, pessoal? Geralmente batem em mim. E o dado está lá no Cília, a gente tem um vazamento no banco de dados e isso fica exposto, né? A pessoa tem acesso ao meu Renavan, consegue me acessar. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo mais ou menos. Essa eu fui culpado, acho que foi em 2011. Numa dessas fechadas de sinal que eu não estava prestando atenção, eu freiei bruscamente e bati na traseira do carro de um rapaz. E meu carro na época era um Jeep, tinha guincho, enfim, destruiu a mala do rapaz. Eu já desci, já falei, fica tranquilo, eu vou pagar tudo. Aí o cara, não, tudo bem, eu falei, desculpa, não sei o quê, enfim, não estava prestando atenção, vou arcar tudo. E aí ele saiu, e o pai dele ficou falando comigo, o que aconteceu? Eu falei, aquele negócio de não ficar prestando atenção no sinal, tal. Eu falei, vocês se machucaram. Quando ele volta, você mora no endereço tal.
né? Aí eu meio surpreso assim, falei sim. Ou seja, ele tinha algum acesso ao dado da polícia e conseguiu o endereço do meu carro. Desde 2011, então, o endereço do meu Renavan eu boto no meu endereço comercial, no endereço da empresa. Porque a gente está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade que é quase um Alepo. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aquilo me surpreendeu, né? Como que foi fácil para ele, numa ligação de 2 minutos, ele conseguiu o meu endereço. Já naquela época, eu tomei essa medida de o Renavan do meu carro e botar no endereço da empresa. Porque ele vai chegar na empresa, vai ter lá 50, 100 pessoas, 25 pessoas, para ele achar o Abian, vai ser mais complicado. Por uma questão de segurança pública aqui do Rio de Janeiro, tá? Que o Rio de Janeiro é uma cidade especial nesse sentido. Mas imagina, né, se os teus dados são vazados, né? Seja qual for a situação, você vai ficar desconfortável, você vai se preocupar em mudar a senha. E aí agora vai a primeira pergunta, que agora eu vou ver o quanto que vocês vão deixar o tio Abian feliz. A gente pode usar uma senha única para tudo, para todo o sistema? Não. Quem ainda faz isso? Não. Não. Acho que não. Com certeza não. Porque vai expor completamente. A primeira pergunta que eu fiz quando eu comecei o trabalho com vocês lá atrás: alguém aí me dá o celular desbloqueado para eu ter acesso? Não dou desbloqueado nem pro namorado. Pois é, porque no primeiro assessment que eu fiz, todo mundo falou, não tem problema nenhum, não tenho nada confidencial no celular, pode pegar aí, pode ver, não sei o quê. Bom, é isso, pessoal. Por que acontece? Imagina o seguinte, eu não sei do outro lado o que o desenvolvedor, o que o banco de dados está fazendo com aquele usuário senha. Não sei, né? Não deveria ser texto claro, mas a gente sabe na realidade que uma coisa é o que está no framework e outra é vida real. Então, eu tenho N sistemas que tem senha em texto claro no banco de dados. Aí o que acontece? Vaza. Aí eu tenho uma senha única. O hacker não vai bater na sua porta e vai falar assim, Léo, Cris, Neucino, Bianca, Natália, vazou a sua senha aqui, e a sua senha eu estou testando aqui no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no e-mail corporativo. Ele simplesmente vai criar um script em Python, uma coisa aí que o Douglas faz em 30 segundos, e vai bater as contas, uma a uma, e ele vai só cheque, entrando. Né? Então, por isso que vazamento de banco de dados é um produto no meio hacker. O hacker fica maluco quando sai isso, porque ele quer pegar essas credenciais e começar a testar. Então, a primeira coisa, nunca tenham a mesma senha para tudo. A segunda, MFA. Por quê? Quando eu tenho senha e eu esqueço essa senha, ou alguém hackeia essa senha, ele ainda vai ter que ter o MFA, o token do celular, para ativar a conta. Já existem técnicas, já existe script na Dark Web para você pegar o MFA, e é fácil, tá? Mas é uma dificuldade. E o que eu falo sempre em todas as minhas palestras, vocês já escutaram isso. O bandido digital tem a mesma assunção, a mesma presunção, o mesmo mindset que o bandido analógico. Ele vai pelo caminho mais fácil. Eu não pulo o muro de 2 metros que tem uma concertina e tem uma câmera. Eu vou pular o muro da vovó, aquele de placa de cimento, que tem até lugar para eu botar o pé. Porque é mais fácil. Então, se você cria camadas de segurança para o seu sistema, para você mesmo na sua vida pessoal, você vai ter uma vida digital mais segura. E como a Cilia é uma empresa Data Drive que está preocupada com isso, a gente construiu um case muito legal. E a gente vai falar de LGPD aqui, o que eu quero que todos nós aqui tenhamos em mente. Se, por um lado, somos profissionais de uma empresa que é drivada por dado, por outro, a gente tem que entender uma coisa que eu vou falar, um termo que eu vou usar, que é a socio-responsabilidade de dados. Cada um de vocês é responsável, sim, pelo dado do seu cliente. Então, sempre que vocês verem um processo
uma situação insegura, que você vê que pode dar problema para a pessoa, para o sistema, vocês têm que levantar a batuta, tem que ir lá no Leozão, tem que ir em mim, bater e falar, olha, a gente viu esse processo está furado. Por quê? Essa responsabilidade com o próximo. 2, e importante, sobrevivência da Cília. Então, o primeiro conhecimento sobre a LGPD para a gente deixar todo mundo na mesma página. Hoje, a lei está valendo, toda e qualquer empresa pode ser multada. Então, se vocês chegarem numa rede de farmácia e o cara falar, você é o fulano, você já chega e fala, tira meu dado daí agora, se aquilo te causar, se você não gostar. A lei já está valendo. Segundo ponto, a multa é 2% do faturamento ou até 50 milhões de reais por episódio de vazamento. A grande maioria das empresas no Brasil vai quebrar se isso acontecer. E aí, no caso da Cília, tem uma coisa pior ainda. A Cília é uma data company, como eu tenho falado várias vezes. Vocês precisam gravar isso, precisa estar no sangue de todos vocês. Então, se a Cília tiver um hackeamento ou um vazamento de dados, a imagem da Cília fica arranhada. Por exemplo, ano passado eu trabalhei num vazamento de dados da rede McDonald's Brasil. Quantos Big Macs deixaram de ser vendidos porque vazaram o dado do McDonald's? 0. O pessoal não estava preocupado. Você não usa... Você pode até usar um app para pedir Big Mac, iFood, mas não importa. O business deve vender sanduíche. Então, agora, se vocês tiverem um vazamento de dados e isso for para a imprensa, e vai para a imprensa, porque repórter hoje em dia está procurando essas matérias. Ontem mesmo me ligou um cara, falou, você está sabendo de algum hackeamento por aí, não sei o quê. Me ofereceu até me pagar para isso. Eu falei, não estou sabendo, enfim. E mesmo que eu soubesse, eu estou na outra ponta. Eu estou na ponta de defender as empresas e não fazer o trabalho que você está fazendo. Quebra a empresa, quebra a imagem da empresa. Então, eu quero que vocês fiquem isso com sangue. Primeira coisa, somos uma data compra. Segunda, temos uma responsabilidade social sobre o dado da pessoa. E terceiro, se a Cília tiver um vazamento de dados, fecha as portas e procura emprego em outro lugar. Porque a imagem da Cília vai ficar muito arranhada. Então, esses 3 pilares têm que estar no sangue de todos nós aqui. Desde a Cássia, que não é de TI, não desenvolve, até o Renê, que é estagiário da Kimoshiro. Então, a gente precisa ter isso no sangue. Beleza? Dúvidas? Outro conselho? Opa, manda, Cláudio. Tem uma dúvida aí. Não foi prorrogado a vigoração da lei para... Não. Parece? Tem que chamar uma coisa assim. Não, Cláudio. O que foi prorrogado foi a criação da NPD e o que acontece? O Senado votou e estava esperando a sanção do Jair Bolsonaro. Mas mesmo que ele sancione, ele não pode fazer nada. A lei está valendo. Assim, e muita gente tem falado, não tem Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas o Ministério Público de alguns estados tá maluco para pegar casos de vazamento de dados. Porque essas multas, se for aplicada pelo Ministério Público, vai direto para o caixa do Ministério Público e não da União. Então, já está valendo, tá? Meu Deus. Beleza? Então, a gente tem que ficar atento aí. O Anderson, o Renê e o Neucino estão com uma missão de acelerar o data mapping da Cília. Eu dei a missão para eles, e até Léo, Daniel, Douglas, cobra do Neucino, por favor, checkpoint semanal, que eu preciso ter todos os dados de todas as telas, de todos os sistemas mapeados em até 40 dias. Parece uma coisa muito que a gente está fazendo, mas não é, pessoal. A gente só está protegendo a Cília para a gente não ter problemas como tantas outras empresas têm aí. A gente fez um trabalho em segurança da informação, ISO 27000, que é vitrine para muita empresa grande. Muita empresa grande não consegue fazer 10% do que a gente consegue fazer. Né? Porque é muito grande, é muito processo, é muita gente envolvida. Oi, Ana.
Fiquei com uma dúvida. Você falou da multa, 2% do faturamento por dado vazado e do faturamento anual da empresa, é isso? Hoje a lei é isso, Por Ana, dado. é 2% por episódio. Por episódio. Eu tive um vazamento no banco de dados. Vazaram 100 nomes, é um Isso. episódio. Imagina que nós somos clientes da Cília. Aí teve um vazamento que copiou 100 registros. Esse vazamento dos 100 registros é 2% do faturamento. Teve um outro vazamento que vazou só 10. Esse outro é 2% ou 50 milhões. E fora a questão da imagem, né? A imagem, eu acho que é o grande... Para data companies, é o mais vazado. É o mais problema. O iFood, por exemplo, ele há 37 dias atrás, ele teve um problema na plataforma dele que ficou indisponível. Foi um ataque hacker, mas, por exemplo, você conseguia... você durante 6 minutos, você conseguia ver o pedido das outras pessoas. Não foi divulgado na mídia, mas o iFood está fazendo um trato com o Ministério Público de São Paulo sob sigilo de justiça para poder resolver isso, e certamente eles vão morrer num bom dinheiro. Mas, no dia, o valor de companhia da iFood, embora ela não seja listada na Bolsa, caiu 30%. Né? Então, isso no fim do dia, é um business, é um dinheiro. E a gente tem que se preparar para o seguinte, eu vou finalizar aqui meu pitch para a Ana começar. O hacker, conforme eu já falei na nossa palestra, não é aquele menininho que fica no quarto, escondido, em casa, no computador. Esqueçam essa imagem. Eu hackeei a NASA. Não existe mais isso. O que existe é uma rede de profissionais muito inteligentes, com muito conhecimento e ciência da computação, querendo ganhar dinheiro da forma mais fácil possível. Então, no submundo da Dark Web, existe toda uma rede de negócio, assim como o submundo do tráfico de drogas, do tráfico de crianças, do tráfico de mulheres. É um negócio de bandido como outro qualquer. Você passa anos desenvolvendo Cília, a Cília está aí vai para 7 anos, né, Léo e Douglas? Vocês construíram uma coisa belíssima, vem um cara, pega uma coisa zero day, às vezes ele nem te ataca, ele vende na internet aquilo por $1.000, $2.000, alguém te ataca ou não te ataca, aí o outro vende. Existem kits de desenvolvimento em Python na Dark Web que você paga $50 para explorar vulnerabilidade de Windows em empresa. Imagina vocês. Né? O cara descobriu um zero day, criou um kit e vende aquilo a $50. Então, é um conceito hoje que a gente chama o crime as a service. O cara, às vezes, ele é um baita perito que ele acha que ele não vai se envolver, que ele não está metendo a mão no crime, aí ele cria um script assim, muito bom e vende aquilo. Aí ele, não sou eu que estou invadindo, mas ele produziu a arma para entregar a arma digital para colocar na internet e as empresas serem invadidas. Então, não existe essa coisa de hacker, menininho de 13 anos, vocês são desenvolvedores, a grande maioria são desenvolvedores, gente de TI, vocês sabem como é difícil fazer um código bom, escrito. Então, imagina você fazer um código que um antivírus, que outros centenas de desenvolvedores estão trabalhando, que não seja pego. Então, é gente graúda que está fazendo isso. Bom, era isso que eu tinha para falar. Dúvidas? A gente tem 1 minutinho aí, tem 2 minutinhos aí para entrar no pitch da Ana. Vamos lá, gente. Por enquanto, não, tranquilo até agora. Tranquilo? Bom, então vocês têm 2 minutos aí para levantar, tomar uma água para a Ana falar. Entendemos. Eu vou tomar liberdade, então, de já projetar a tela aqui, e aí a gente já adianta essa parte, tá bom? Vai lá, Ana. Nossa, a Cília cresceu, hein? 49 pessoas, gente. Sim. Ih, Léo, vou aumentar os contratos, hein, Léo? Léo nem fala nada, Léo... Uai, cresceu em despesa, né? Em faturamento. Né? Tá complicado, mas vai crescer. Eu só tô esperando o IPO de você.
Já falei, formação privilegiada. Assim que vocês fizeram o IPO de vocês, eu quero saber para eu ir lá e comprar umas ações lá, uns derivativos. Eu também quero comprar. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Ainda não projetou, não, Ana. Tá, me avisa então, por favor, quando entrar. Agora eu não estou vendo vocês, então eu preciso do áudio. Engraçado. Diegão, Anderson, ajuda a gente. Vocês estão vendo a apresentação da Ana, pessoal? Eu só estou vendo o rostinho de vocês. Não estou vendo. Para mim apareceu aqui que já está compartilhando, mas se não... Eu estou vendo. Esperar aí eu estou vendo, eu estou vendo. Então entrou? Então tá jóia. Eu estou aqui. E deu ruim aqui, hein, Diegão? Opa, agora tá vendo aqui. Tá carregando agora. Agora deu certo. Deu certo para a maioria, então tá. Me avisem quando eu puder começar. Ana, o púlpito é teu. Brilha. Imagina, obrigada, Avian, obrigada a todos. Vamos então falar sobre gestão de crise e reputação. A gente tem meia hora, então infelizmente a gente não vai conseguir entrar a fundo nos assuntos, mas acho que já dá para dar um bom overview disso. Então, eu sou a Ana Flávia Bello, de novo, para quem entrou depois, trabalho com comunicação e gestão de crises. E uma das coisas que eu ouço, desde que eu comecei a prestar consultoria, é assim, não, com a minha empresa isso não vai acontecer, né? É aquela coisa, as crises só acontecem com o vizinho, né? Eu sou uma empresa pequena, mas eu já atendi crise desde grandes indústrias até padaria da esquina, assim. Então, de fato, todas as organizações e as pessoas públicas estão sujeitas à crise, e ainda mais na era digital, né, em que todo mundo está super exposto, como o Abian falou, né, não apenas os nossos dados, mas a nossa vida pessoal inteira está exposta nas redes sociais, principalmente, as pessoas também fazem questão de se expor, então, de fato, a gente pode vivenciar aí uma crise a qualquer momento, né? Acho que cortou um pouquinho o slide aqui, mas já alguns autores lá atrás diziam que se preparar para uma crise não é uma opção, é uma necessidade, porque não se sabe quando que essa crise vai chegar, né? E nem quando ela vem, vamos dizer, que força ela vem, mas que ela vai chegar, ela vai chegar. E todo mundo está vivendo isso nesse momento com a pandemia do coronavírus. Eu não conheço nenhuma pessoa e nenhuma empresa que não tenha vivido as consequências dessa crise pela pandemia que a gente está vivendo hoje, por exemplo. Uma dúvida que as pessoas têm também é assim, quando é que eu considero que eu estou numa crise? Porque problema a gente tem todos os dias, né? Todas as empresas têm problemas, acontecem incidentes, mas quando que a empresa deve, então, considerar, olha, isso daqui é uma coisa grave, eu estou passando por uma crise? Existem, claro, várias teorias que falam sobre esse tema, e eu gosto de usar uma que diz o seguinte, que qualquer problema que venha a causar reações negativas dos públicos que giram em torno dessa empresa, que são chamados de stakeholders, e que possa impactar negativamente, tanto na reputação da empresa, na continuidade desse negócio, ou nas finanças dessa organização de uma maneira significativa, já significa que você está vivendo uma crise. E, normalmente, quando a gente está vivendo uma crise dentro de uma organização, 3 variáveis, elas acabam incidindo simultaneamente. E quais são essas variáveis? Primeiro, então, uma ameaça, que é uma ameaça severa, né? Por outro lado, um contexto bastante complexo e um ambiente de incerteza, ou seja, muitas variáveis que a gente ainda desconhece, só que, ao mesmo tempo, eu preciso urgentemente tomar atitudes, agir, né? É uma necessidade premente e urgente de ação. Isso que torna as crises tão difíceis de administrar, porque você tem que agir diante de um ambiente de incerteza e sob uma ameaça severa, né? Então, se você não estiver preparado, é muito mais difícil você lidar com as crises, e é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Mas que exemplos de crises a gente está falando? Vou falar aqui aleatoriamente, desastres naturais, chuvas fortes, o Abian está no Rio, né? O Rio de Janeiro é um lugar que todo verão chove muito, todo verão tem inundações, e muitas empresas acabam sofrendo com essas inundações. Outros exemplos, incêndios florestais, poluição de rios e mares, né? Uma série de outros ligados aí a questões ambientais.
Questões de ameaça à saúde, como, por exemplo, por produtos, né? A gente viu, infelizmente, no início desse ano, uma cervejaria que contaminou seus produtos, várias pessoas vieram a falecer disso. Outros exemplos, epidemias, surtos, né? O sarampo, por exemplo, acabou causando crise em várias empresas, porque muitos funcionários deixavam de trabalhar nesse período, eles tiveram que lidar aí com uma contingência, né? A gente está falando agora de uma pandemia, que é uma situação muito mais extrema. Situações criminosas, roubos, assaltos, sequestros de executivos, né, assassinatos, violência sexual, uso de entorpecentes. Eu estou dizendo relacionados à empresa, né? Às vezes é um executivo, às vezes são pessoas lá dentro que né, acabaram sendo vítimas de uma ação criminosa, ou a própria caixa da empresa. Situações institucionais que também têm sido cada vez mais identificadas, desvios de conduta, não é? Condutas não republicanas aí de colaboradores e líderes. A Operação Lava Jato foi um dos exemplos, né? Mas a Polícia Federal tem pego muito isso. Incidentes operacionais ali que acontecem como incêndios, explosões, acidentes de transporte, que podem trazer também uma imagem negativa para a organização. Questões aí decorrentes de problemas de relacionamento com clientes. A gente sabe que às vezes um único consumidor reclamando do teu produto, da tua marca, pode fazer um barulho enorme na internet, o que não acontecia lá atrás, hoje é possível. Então as empresas têm que cuidar muito com reclamações de clientes. Questões trabalhistas aí envolvendo manifestações, greves de funcionários, e às vezes greves mesmo no setor, né? A gente viu quanto a greve dos caminhoneiros impactaram significativamente as operações aí 2 anos atrás. E também deixei por último aqui as questões tecnológicas, né? Como a Bianca estava comentando, os ataques cibernéticos, uso de informações indevidas, tudo isso pode gerar um grande transtorno para a organização e para os públicos que giram em torno delas. Mas de onde que vêm as crises? Muita gente pode falar, não, as crises, né, acontecem de fatos inesperados, que é o que é mais, assim, né, intuitivo das pessoas acharem. Mas isso não é verdade. Já há mais de 10 anos atrás, esse autor, o Bernstein, falava que 95% das crises são previsíveis. Isso faz com que, se é possível prever, é possível a gente se preparar para enfrentar. E é um pouco do que a gente está fazendo aí hoje com o Abian. Esse é um dado de 2019 de um instituto americano que ele compila crises no mundo todo de organizações. Ele compilou lá que todas as organizações que eles viram que tiveram crises que afetaram reputação no ano passado, só 23% delas tiveram causas repentinas, ou seja, 77% delas já vinha de situações que estavam complicadas dentro da empresa, ou seja, riscos que já haviam sido mapeados, né, de situações eminentes, é aquilo que a gente fala, né, onde há fumaça, há fogo, né, de fumacinhas que já existiam lá dentro das empresas e que muitas vezes estavam sendo ignoradas ou não tratadas da maneira adequada e acabaram eclodindo numa crise. Em termos de setores, quais foram os setores com maior potencial de crises o ano passado? Primeiro, a aviação, por razões óbvias, né? Instituições bancárias e de tecnologia. Por quê, gente? Informação, dados, tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje, né? Quando o Abiano falou, vocês são data company, os bancos são data company, as empresas de tecnologia, a maior parte são data companies, então elas estão muito alvo de crises recentemente. Isso não era assim alguns anos atrás. E também a área de educação, área de transporte, indústria farmacêutica, de alimentos e até mesmo o varejo, né, pela capilaridade deles, quantidade de clientes, acabam sendo mais alvo de crises, mais suscetíveis a crises de imagem, de reputação. Em termos de causas ainda, dentro dessas organizações foi identificada que a maior causa mesmo de crises eram por erros de gestão, que eles chamam aqui de mismanagement, né? Esse 19,6%. Já foi mais, quase 30% em 2017. Por quê? Está perdendo para outros, como, por exemplo, o assédio sexual, né? Essa questão sexual está bastante forte. Cybercrimes, né? Eu coloquei em amarelinho, porque é um tema que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. E também a parte de preconceito, discriminação, aqui em quarto lugar.
essa questão do preconceito, seja de gênero, né, de raça, qualquer tipo de preconceito, tem gerado muitas crises nas organizações, né? Já vem gerando aí de 2, 3 anos para cá. Mas se vocês observarem em termos de crescimento, olha, questões de assédio sexual e questões cibernéticas têm sido os que mais cresceram nos últimos anos. E a gente está vivendo hoje, né, com o Covid, uma crise sem precedentes. E muitas crises novas acabam surgindo em decorrência dessa crise. Por quê? Por exemplo, as pessoas foram lá para home office. As empresas tiveram que, muitas, né, que não estavam preparadas adequadamente, de um dia para o outro, colocar todo mundo para fazer trabalho remoto. E aí, a pessoa não tinha computador da empresa, né, o acesso web não era tão assim facilitado para todo mundo, e o pessoal de TI teve que correr muito, o pessoal de TI, de continuidade de negócios, para colocar essa turma trabalhando de uma maneira adequada. Só que isso abriu brechas, né? E o que a gente viu, principalmente brechas de segurança, fizeram com que o Covid fosse um fator ali de aumento muito grande das invasões de hackers. Tem essa pesquisa que foi feita aqui publicada no mês passado, que falou que mais da metade dos profissionais que lidam com respostas a incidentes, ou seja, gestão de crises nas empresas, viu crescer os ataques cibernéticos nas suas organizações, né? Então, de fato, a gente tem visto isso até em hospitais, né? O pessoal não perdoa nada, né? Os hackers aí invadindo hospitais durante a crise. A gente pegou um dado aqui desse veículo falando que o Brasil, esse é um dado do final do mês de agosto, que o Brasil sofreu mais de 2,6 bilhões de ataques cibernéticos no primeiro semestre. Eu não sei o que são 2,6 bilhões, né? É muito. Eu estava conversando com o pessoal de banco recentemente, a gente está fazendo um trabalho para eles, e eles estavam falando, ataque a gente tem todos os dias. Todos os dias, quase, a gente tem tentativas, né, de ataque, não ataques efetivos. É difícil passar, porque a gente está preparado, os bancos estão, né, tem uma preparação bastante robusta para isso, né, não poderia ser diferente. Mas algumas empresas foram hackeadas e tiveram situações bastante difíceis. Em junho, por exemplo, teve uma onda massiva de ataque a indústrias. A gente teve a Honda, que foi super exposta, e teve os serviços dela no mundo inteiro prejudicados por ataques cibernéticos. E há quem diga que eles chegaram a pagar o resgate que foi solicitado, ninguém sabe ao certo, essas coisas não são faladas, obviamente, publicamente, né? Mas às vezes as empresas mais recentemente estão tendo que pagar esses resgates, porque senão os caras botam tudo na rede, como a Bian falou, colocam na Deep Web, ou às vezes apagam todos os dados. Nem sempre a empresa tem backup disso, né? Ou o backup é facilmente utilizado, às vezes dá problema no backup na hora de recuperar, e as empresas estão tendo que considerar, inclusive fazendo muitos testes simulados nesse sentido, para saber em que condições os executivos tomariam essa decisão. É um tema muito sério, porque afeta toda a área de compliance, né? Nenhuma empresa está disposta a pagar para criminosos, né? Para resgatar dados, nenhuma empresa quer fazer isso. Agora, até que ponto eles seguram, esse é um ponto que está sendo muito discutido. Indústrias de cosméticos, como a Natura, também foram impactadas. E a gente teve aí, em junho também, a própria Light, né, a indústria de energia, os hackers pediram um resgate de 37 milhões de reais, sequestrando os dados da Light. Então, a gente vê que isso está sendo realmente cada vez mais utilizado pelos criminosos, né, os cybercriminosos. E a gente também está vendo quanto esses hackers estão expondo, de fato, esses dados na Deep Web, vendendo esses dados, como a gente pode ver nessas matérias. Então, falhas de segurança no TikTok, permitiu o envio de links e manipulação de perfis. A gente está falando de Uber, a gente está falando, né, de Zoom, né, o quanto que o Zoom foi afetado, teve sua imagem afetada esse ano, porque tiveram ali algumas falhas, que algumas conferências estavam com vazamento, né? As pessoas conseguiam ter acesso à conferência de outras pessoas, YouTube, TikTok, enfim, são milhões. Olha, nessa reportagem de agosto também, falaram dados de 235 milhões de usuários no Brasil de redes sociais, no mundo, né, de redes sociais foram expostos na web. É muita gente, estamos falando aqui de nome completo, perfil, gênero, idade, né, muita coisa que as redes sociais têm da gente hoje. E como que a gente pode, então, se preparar para enfrentar uma crise? Vamos dar uma olhada no meu tempo aqui.
O processo de gestão de crises, ele envolve basicamente 3 etapas. Uma etapa justamente de preparação, que é o que a gente está fazendo, elaboração de manual, formação de comitê, treinamento do pessoal. Aí a gente tem uma etapa de resolução, que uma vez que a crise acontece, tem toda uma forma de você tratar essa crise, avaliar os impactos, entender os cenários para montar os planos de ação. E à medida que a empresa vai retornando à normalidade, né, que é uma fase de recuperação aí, a gente já começa a fazer os aprendizados, ou seja, onde eu errei e o que eu posso melhorar, porque é esse ciclo que vai fazer com que você tenha uma melhor prevenção e aí segue, né, o ciclo virtuoso, vamos dizer, de você ir melhorando cada vez mais. As empresas sabem, né, ou normalmente, onde que a corda aí está prestes a se romper, né? A gente viu que a maior parte das crises são previsíveis. Então, o que elas estão fazendo em relação à LGPD especificamente? O próprio Facebook, aqui, essa é uma matéria de ontem à noite, né? Ele já barrou aqui que os partidos políticos que estão envolvidos nas eleições aí dos Estados Unidos esse ano utilizem a rede na última semana, porque eles estão muito gato escaldado, né, em relação aos problemas que tiveram com a Cambridge Analytica na última eleição do Trump, que vazaram dados aí do Facebook junto. A própria Cambridge Analytica usou dados do Facebook, e esses dados eles utilizaram para manobras, né, dizem, né, que foram para manobras políticas para eleger o Trump, e tiveram que pagar multa milionária aí, tiveram um arranhão de imagem muito forte. O Zuckerberg teve que dar, né, até depoimento no Senado americano, assumir que de fato o Facebook poderia ter feito mais pela privacidade dos dados, e o Facebook vem sofrendo isso, né? A gente está falando de 2018 isso, e até hoje o Facebook vem sofrendo. Então, esse tipo de medida que eles fazem esse mês, já é muito no sentido de, peraí, né, deixa eu já avisar que eu não vou permitir que isso aconteça. Achei uma semana pouco, mas enfim, né, é o que eles estão prevendo aqui para as eleições. A gente está recebendo essa semana, vocês devem estar recebendo aí, nos últimos 10, 15 dias, avisos de privacidade de várias empresas, né, das quais vocês são clientes. Então, o WhatsApp enviou aviso de privacidade para os usuários brasileiros aí recentemente. Eu recebi essa hoje da MetLife, que eu consegui atualizar aqui em tempo. Eu sou cliente MetLife, então, assim, atualizamos o nosso aviso de privacidade, acreditamos na confidencialidade, porque as empresas estão se preparando para isso, para não sofrer com essa crise, informando os seus usuários de que eles estão seguindo a LGPD, que o usuário tem, né, que conferir aí, conhecer quais dados dele que estão sendo utilizados, tem esse direito, né, inclusive de exclusão dos dados, como a Bian comentou. Só que quando a crise acontece, ela é inevitável, né? Como é que a gente trata? Primeiro, o tempo é um fator muito crítico, né? A gente falou que sempre nas crises a gente tem que agir com muita agilidade. Só que não uma agilidade inconsequente, né? Porque eu posso ser rápida e tomar a decisão errada. E aí eu vou para um caminho péssimo, em que eu agravo a crise. Então, a gente tem ainda o compromisso de ser rápido e assertivo nas decisões, o que torna o tema bastante complexo. Mas uma crise não se trata da mesma maneira que outra, né? A gente fala que a crise, a gente tem que ir dando remédio conforme a gravidade do problema e também o tipo de evento. Ou seja, eu tenho lá, por exemplo, um avião que caiu. Isso é um fato, né? Não tem como a gente negar um fato que aconteceu, ainda mais se envolve pessoas, se envolve morte de pessoas, então, né? Ou mesmo grandes acidentes ambientais que a gente viu acontecer recentemente no Brasil. Então, essas são crises de evento que eu tenho que tratar de uma maneira X, né? Ou eu posso passar por crises informacionais, como, por exemplo, fake news, né? Tava circulando aí esses dias no grupo de WhatsApp uma fake news em relação a uma empresa, mas estava circulando tanto, era uma coisa tão absurda, mas estava circulando tanto que a empresa teve que fazer uma manifestação falando, gente, né, isso não é verdade, né, é fake news, e se defender. Aí você fala assim, né, mas uma crise de evento é sempre pior. Não tem pior ou melhor, gente. Às vezes uma fake news, ela é tão forte, né, que a mentira vira verdade, e para a empresa desmentir isso é muito complicado, principalmente se a versão aí se tornou maior do que o fato. Por quê? A era digital, ela acelera e potencializa essas crises. Muitas vezes, antes mesmo de uma empresa
entender que ela está vivendo uma crise, nas redes sociais isso já está bombando, no Twitter já é trending topic, né? E se a empresa não tiver um ótimo, diria, monitoramento de redes sociais, ela demora demais para responder, e nessa demora ela cria o que a gente chama de vácuo informacional, ou seja, é um vácuo para versões, para especulações, para desinformação, né? Para inverdades, e uma vez que essas inverdades são plantadas, é muito difícil de desmentir. Fora que hoje, né, a gente trava nas organizações uma guerra contra inimigos invisíveis. E eu não estou falando aqui dos hackers, tá? Que também são inimigos invisíveis. Eu estou falando dos bots mesmo, dos robôs, né, que representam, de acordo com esse dado de 2017, que eu não consegui achar dado mais recente, mais de 60% do tráfego de internet no Brasil. Ou seja, as empresas estão brigando com robôs do outro lado que estão impulsionando conteúdos negativos sobre ela, para alguma finalidade, né, que muitas vezes a gente desconhece, para uma ideologia, em prol de concorrência, enfim, é uma guerra de gigantes e de gigantes invisíveis, que a gente não sabe mais nomear quem é o nosso inimigo. Isso torna tudo muito mais difícil. E se uma empresa leva anos construindo uma reputação, muitas vezes um único incidente pode acabar com essa boa reputação em pouquíssimos minutos. Então, o grande desafio é justamente como que a gente mantém uma boa reputação na era digital e evita crises, né? E eu já começo dizendo que é muito importante que exista uma comunicação de crise efetiva, tá? Que existam fluxos, exista um bom mapeamento de stakeholders, respostas prontas para determinadas situações, porque tudo isso agiliza as tratativas no momento de crise. Porque, como eu falei, a versão se torna muito maior do que o fato. E o que é percebido é o que é a realidade. Muitas vezes não importa a empresa falar, não, mas isso não é verdade. Muita gente continua acreditando, né? Quem aqui ainda acredita que existia um rato dentro da Coca-Cola? Infelizmente, muita gente. Eu trabalhei muitos anos na Coca-Cola, eu sei que isso é uma inverdade, né? Um absurdo você achar que um rato entra dentro de uma garrafa de Coca-Cola, mas muita gente acredita porque ainda está pegada na versão, né, do rato. E como eu falei, né, a opinião pública ela é formada por percepção. E a velocidade é muito grande, as pessoas têm cada vez menos tempo para investigar a fundo, ou seja, por isso que as fake news elas vão passando muito rapidamente. Primeiro porque elas são atrativas, né? As pessoas querem compartilhar e elas verificam muito pouco, mesmo tendo muitos sites hoje, em que é muito fácil, você bota lá no Google, você já consegue ver se aquilo é fake ou verdade, as pessoas vão passando, né? Ou seja, a velocidade dessa informação dá pouca margem para a investigação se ela é realidade ou não. E esse vácuo de informações é o que abre esse espaço para a especulação. E a boa reputação, então, gente, você não constrói no momento de crise, você constrói nos momentos anteriores, você constrói nos momentos em que a tua empresa está bem, né? E aí você vai conquistando isso. Você monta o que a gente chama de colchão reputacional. Quanto mais uma marca tem uma boa reputação, maior esse colchão, porque no momento em que ela cai numa crise, é mais fácil dela se recuperar. A Coca-Cola até hoje sofre com esse boato do rato, mas ela se recuperou muito facilmente naquela ocasião, em 2013, quando houve essa denúncia. Prejudicou as vendas durante alguns meses, mas com a reputação da Coca-Cola, uma reputação muito boa, de muitos anos, de produto de qualidade, foi fácil ela se recuperar. Mas mesmo assim, ela sofre até hoje com esse arranhão, né? Com gente que ainda pensa nesse rato aí como se ele tivesse existido de fato. Por quê, gente? A internet não esquece, né? Vai alguém lá e fala que encontrou alguma coisa na Coca-Cola, o pessoal já vem com a história do rato, né? Isso volta e volta e volta, né? A não ser que você faça um trabalho de reputação digital, que é o que muitas empresas estão fazendo hoje, né? Impulsionando conteúdo positivo para que o conteúdo negativo seja suprimido aí aos poucos, você não consegue tirar aquilo da internet. Isso aqui precisa de um trabalho muito robusto, né? Também a gente está falando de plataformas, né? De robôs do bem aqui, hackers do bem, que consigam fazer isso para tirar as fake news da internet. Para finalizar, gente, né, eu quero passar essa mensagem que eu entendo que é a mesma que o Abian está passando para vocês, que muita gente fala assim, não, eu vou rezar aqui, né, eu acredito muito em Deus e nada vai acontecer comigo, né, eu sou super a favor, né, pensamento positivo sempre.
mas junto com o pensamento positivo, se preparar, né? Então a gente tem que estar preparado sempre para o pior, né? Aí, por isso que eu sempre coloco essa frase: preparar-se para o pior, né? A gente se prepara para o pior e reza pelo melhor, para que ele nunca aconteça. Mas em caso de acontecer, você já tem um martelinho, quebra o vidro, né? E prejuízos acabam sempre acontecendo, mas a gente, com uma boa gestão de crise, com uma boa comunicação de crise, consegue reduzir bastante esses prejuízos. E é essa a mensagem que eu tinha para dar para vocês. Aqui estão um pouco dos meus contatos, vocês também me encontram no LinkedIn e outras redes sociais. Espero que tenha sido proveitoso. Vou parar de compartilhar agora e ficar aí à disposição de vocês para perguntas. Acho que terminei uns 6 minutinhos antes aqui, Abian. Perfeito, Ana. Ana, eu agradeço, sua apresentação sempre incrível. Vou pedir para o pessoal aí, façam perguntas, por favor, usam o cérebro dessa mulher. E você, por favor, perguntem. Eu já tenho dois pontos para colocar, Ana, que assim, uma das coisas assim que eu admiro na Cília, eu passei por muitas e muitas empresas ao longo da minha carreira, como CLT, como prestador de serviço, como PJ, e vi de tudo, desde o setor privado até público, e a Cília, assim, tem um clima muito bom, né? Óbvio, né? Eu não estou lá dentro o tempo todo, mas, né, conhecendo ali o Léo, o Douglas, Daniel, são pessoas que estão juntas aí lá desde o começo. O que eles fizeram é o que eu estou tentando fazer com a Kimoshiro, né? Eles têm uma história aí de 7 anos que começaram a grande maioria lá junto, investiram no projeto, acreditaram. Mas uma coisa que me chamou a atenção é uma preocupação minha constante, não só na área de trabalho, mas na área de pessoa física, é essa coisa do assédio sexual. Não é uma coisa que tem a ver com SI e LGPD, mas que tem a ver com pessoas, com respeito, com uma sociedade mais humanizada, né? Porque alguns de nós temos filhas, temos esposas, irmãs e tal, e a gente não quer viver numa sociedade que seja tóxica, né? Então, eu não sabia, por exemplo, e a sua apresentação já me trouxe um conhecimento, que a questão de assédio sexual é um dos problemas ali mais graves de crise para as empresas. Realmente me surpreendeu. Isso veio desde aquele movimento Me Too, sabe, de Hollywood, das atrizes denunciando os grandes cineastas, os grandes atores de Hollywood. Veio muito forte esse movimento, né, eu acredito que tenha ganho mais potência com esse episódio de Hollywood, e aí começou uma onda mundial de denúncias de assediadores na ginástica olímpica, né? E aí eu tô falando não só de mulheres, mas de rapazes também, né? Aí também culminou com a própria Igreja Católica, com muito assédio de padres, e depois, né, a gente vê aqui no Brasil aquele mesmo movimento com Abdel Maci, a gente viu com o João de Deus, né? E esse tema tem se tornado realmente muito grande. Não é que não existisse assédio antes, ao contrário, né? Sempre existiu, mas agora, felizmente, isso está sendo combatido de forma pública, e essas celebridades, né, estão sendo aí desmascaradas e perdendo tudo que elas têm, né? Abdel Maci teve um outro episódio essa semana aí de revogarem a prisão domiciliar dele de novo, né? E você vê, era um excelente médico, né, que tinha todo o potencial para fazer o bem, né, para as pessoas, e caiu nessa grande, né, tentação aí, né? Não vou nem julgar o mérito da questão, que não cabe a mim, mas que acabou com a imagem dele, acabou com a reputação, acabou com a vida dele, né, profissional e pessoal. Excelente. Bom, pessoal, vamos fazer pergunta para a Ana, por favor. Aproveitem aí, falar de gerenciamento de crise. Vamos lá. Ana, recentemente a gente teve um caso no Carrefour que uma pessoa teve um infarto lá dentro, morreu. Isso, lá no Recife. Aconteceu, acredito que tenha sido uma crise aquilo ali. Sim, sim. E, pelo meu contato assim, na plataforma do LinkedIn, me pareceu que eles tinham mobilizado o time inteiro do Carrefour para ficar respondendo comentário sobre aquele evento. Assim, por um outro lado, isso causa
pelo menos para mim, causou um pouco de um certo incômodo, assim, porque pô, eles não conseguiram gerenciar uma morte dentro do próprio supermercado, mas aí quando vai para a questão de mídia, para a questão de imagem deles, eles conseguem, do dia para a noite, mobilizar um batalhão de pessoas para ficar respondendo comentário em rede social. Qual que é a sua visão, assim, o que aconteceu nesse caso? Queria que você comentasse. Claro, né? Ali faltou preparação, né? Porque, só para retomar um pouquinho, desculpa, você é o... Ele é o Gabriel. Gabriel, o cara que sabe tudo de inteligência artificial. Legal. Poxa, tem fera aqui, ó. Eu imagino, quero aprender com vocês também. Gabriel, esse caso foi bem emblemático, né? Ali, porque claramente as pessoas ali no supermercado não souberam o que fazer com o corpo daquele funcionário. Para eles foi uma situação totalmente atípica. E eu estava até discutindo, porque eu faço parte de alguns grupos também de WhatsApp, de consultores de crise, né? E tem gente de tudo quanto é área, de banco, né? De escola, de diversas. E a gente estava discutindo esse caso especificamente, que para mim, até o professor Forne está participando, que é bem conhecido também, participando, ele falava assim, o gatilho da crise foi a morte do colaborador, que era um colaborador terceirizado, né? E para mim não. Para mim, o gatilho dessa crise foi eles não terem preservado o corpo dessa pessoa, porque é tão básico, quando acontece um falecimento dentro de uma organização, você tem que preservar aquele corpo, ou seja, você tem que colocar ele num local onde ninguém veja, né? E aí, muitas pessoas falaram, a crise aconteceu porque eles não fecharam o mercado, né? Porque a maior parte das reclamações, das críticas que eles receberam via redes sociais, é porque eles desrespeitaram o falecimento, colocaram aquele corpo no meio do mercado, escondido com caixa de cerveja e guarda-sol da Heineken, né, se não me engano, assim, que era um guarda-sol verde, que realmente, né, leva a crer que aquilo é desrespeitoso, e não fecharam o supermercado. Mas aí eu pergunto, se acontece um falecimento de uma pessoa num aeroporto, eles vão fechar o aeroporto? Se acontece um falecimento num hotel, eles vão fechar o hotel? Não é? Não necessariamente. Agora, o que você tem que fazer? Primeiro, a premissa é respeito. Respeito acima de tudo, a privacidade, aquela pessoa que faleceu. Então, você tem que demonstrar respeito por aquele falecimento, pela família daquela pessoa, né? Aquela pessoa não é sozinha, aquela pessoa tem pai, mãe, tem filho, né? Não quer ver o corpo ali no meio do mercado com um monte de cliente passando. Os clientes não querem ficar olhando aquilo, ou seja, aquilo foi um absurdo tão grande, mas foi um erro de processo, ao meu ver. E para mim, antes da decisão de fechar ou não o mercado, teriam que avaliar a situação, né? Ou seja, onde faleceu essa pessoa, em que condições? O mercado pode ter tido responsabilidade sobre essa morte? Esse é um ponto também importante, né? Porque às vezes acontece um acidente de trabalho, que é bem mais sério, né? Porque aí ainda existe uma investigação policial que tem que, né, que acontecer, ou seja, você não pode nem mexer no corpo antes que a polícia chegue. Então tem situações que são delicadas e talvez, se fosse esse o caso, realmente tivesse que fechar imediatamente o mercado, porque você teria que deixar o corpo ali onde está para vir a polícia, né, fazer a investigação. Eu já vi casos de, né, suicídios em hotéis, por exemplo. Isso é muito comum, infelizmente, né? Você não pode mexer no corpo. Agora, como que você faz para isolar aquela área, para fazer com que ninguém passe por ali, né? Existem procedimentos para isso. Então, para mim, a grande falha foi lá no procedimento no mercado, porque eles não estavam bem orientados ou não seguiram a orientação. E depois, rapaz, na hora que a coisa está nas redes sociais, que já bombou, naquela velocidade que bombou esse caso, eles realmente devem ter acionado todo mundo para tentar conter. Mas é aquela coisa, né, de ficar enxugando água, né, com lencinho, enxugando enchente com lencinho de papel, né, porque o estrago já estava feito. E o Carrefour, especialmente, já vinha de uma crise de imagem do Manchinha, do cachorrinho da loja de Osasco, por terem, né, matado aquele cachorro, terem tido enormes problemas de imagem por conta daquela situação. E daí o que aconteceu? Quando teve o caso do Carrefour no Recife, agora, esse caso do rapaz, né, que faleceu lá no mercado, já veio logo à tona o caso do Manchinha de novo. Falaram, de novo Carrefour, não compra mais lá, etc. Então, assim, foi um cancelamento, né, o termo que se usa muito na internet hoje. Houve um cancelamento do Carrefour nas redes sociais em função disso. E aí, é claro, né, botou o pessoal para responder, ok, mas o problema deles não é no LinkedIn, né, o problema deles estava
no Twitter, estava no Instagram, estava nos grupos de WhatsApp, né? É muito difícil você colher esses cacos, sabe? Recolher esses cacos, uma vez que essa garrafa quebrou aí. E isso fica. Em algum momento, quando o Carrefour passar por uma nova situação, alguém vai falar, já teve manchinha, já teve o caso de Recife, agora é mais esse, né? Porque é aquilo que eu falei, a internet não esquece, vão voltando as coisas. E aí chega uma hora que fica insustentável. Eu já trabalhei para algumas empresas que tiveram, inclusive, que mudar o nome da marca, porque já estavam tão queimadas diante de sucessivos problemas com seus clientes, consumidores, que tiveram que mudar a marca para voltar para o mercado. Mano, Davi, você levantou a mão, Davi? Quer perguntar alguma coisa? Vou fazer um tchau para ele. É que ela até continuou o que eu ia comentar, né? Que o caso do Carrefour já tem casos, já teve eventos, né, que mancharam a imagem. Eu lembrei da Samsung, né? Que teve o problema lá com o Note 7, que explodia. Mas o que eu percebi é que as pessoas já tinham confiança na marca, pelo menos assim, foi a percepção que eu tive. As pessoas confiavam na marca, aconteceu o problema, eu lembro de andar de avião e você ouvir, olha, se você tem um Note 7, você não pode andar no avião, assim, era um negócio proibiram até, né? Proibiram, algumas companhias aéreas proibiram, falando, se você tem Note 7, não traga, porque você não vai poder embarcar. MacBook em 2014 também não pode. Eu lembro que eu já li na reportagem que se você estivesse levando o Note 7 num avião, pelo menos nos Estados Unidos, você poderia ser considerado um terrorista, porque ele era considerado uma bomba. E aí, eu percebi que depois disso que aconteceu, eles falaram, não, a gente está melhorando agora né, a qualidade das nossas baterias e tal. Eu lembro que até eu mesmo comentei que eu acho que a melhor bateria de celular agora a ser vendida seria com certeza a da Samsung. E eu percebi de muitas pessoas que foi isso, olha, foi um caso isolado, pelo menos foi o que eu percebi das pessoas em relação à Samsung. Mas em relação ao Carrefour, não, né? Porque já tem vários casos. Assim. Então, eu acho que quando a empresa ela já cultiva uma boa imagem com os consumidores, ela consegue passar por uma dessas assim mais tranquilamente, igual a Coca-Cola também. É isso mesmo, mas não ileso, tá, Davi? Nunca ileso, porque sempre algum arranhão acaba acontecendo mesmo nas grandes marcas, nas marcas de boa reputação. E aí é o que você falou, a frequência desses incidentes começa a complicar a situação, né? O Léo tem uma pergunta para eu, Ana. Ana, para empresas né, que são orientadas a dados, né? E o CIL é uma empresa, né, que a gente desenvolve sistemas, né, para uma área muito específica, que é uma área financeira, área de seguros, né, que é altamente regulada, né, que tem muita legislação, muita lei. Quais são os pontos mais importantes assim, que você vê relacionado à imagem da empresa ou essa gestão da crise preventiva também, né? Criar uma boa reputação, uma boa imagem. Quais são os principais pontos que pode listar para a gente, falar, para a gente ter isso bem vivo assim, na nossa mente? Como vocês lidam com informação, eu creio que esse trabalho que o Abian está fazendo com vocês, ele é essencial. Porque, como o Abian falou, né, quem lida com informação, como é o caso, né, de vocês, de bancos, né, das próprias seguradoras, não é, com as quais vocês trabalham, tem que garantir para esse consumidor que vocês são sérios, que vocês são idôneos, né, que vocês trabalham com respeito às leis, com respeito ao consumidor. Então, passar tudo isso para o consumidor é muito importante. Eu diria que manter um relacionamento constante, um canal aberto a esse consumidor, para que esse consumidor, na hora que ele tenha qualquer problema com vocês, seja muito fácil acionar vocês e que vocês tenham um tratamento humanizado e respeitoso com esse consumidor, uma comunicação aberta, uma comunicação empática com ele, tá? Isso é muito valorizado, canais de atendimento a problemas, porque assim, vocês têm menos riscos, por exemplo, de incêndios, incidentes operacionais. Se tiver um incêndio, no caso de vocês, se vocês tiverem backup longe, né, das informações, não tiverem esse tipo de problema, vai ser uma questão mais interna de vocês, né? O que pode trazer crises de imagem para vocês? Isso vocês têm que pensar, fazer análise de riscos. Eu não sei se vocês já têm análise de riscos, mas é importante que vocês... Óbvio, Ana, óbvio. Então, maravilha. Uma feméria lá, que inclusive Neucino, Anderson e Renê tem que rever, tá?
Maravilha, então que inclusive a questão do incêndio, apesar dele ser uma data drive, está lá. Maravilha, então pega essa análise correndo com o laptop por baixo de braço e pegar fogo. É isso aí. Pega a análise de risco e aí fala assim, diante desses riscos, que situações de crise, se esse risco se materializar, quais são as crises que eu vou enfrentar? Mapeia esses cenários de crise e começa a preparar respostas. Então, faz manual de crise, faz procedimentos de crise, para que vocês tenham isso previamente acionado. E no momento que você tiver, de fato, a crise, você já sabe com quem você tem que se comunicar, você já sabe para quem você vai ter que responder, porque muitas vezes, eu não sei, por exemplo, se vocês já têm capital aberto, capital de investidores, mas às vezes você pensa só no público principal, que é o teu consumidor ou o teu parceiro, né, a seguradora, a corretora, enfim. Mas e os acionistas, né? E os funcionários? Você tem que falar com os funcionários são a primeira linha de defesa, como, né, acho que foi o Davi que falou, alguém que comentou sobre o pessoal do LinkedIn, né, acho que foi outra pessoa que comentou, o Gabriel, sobre o pessoal do LinkedIn defendendo. Se o teu funcionário não tiver a segurança de falar bem de você e saber o que falar, porque esse discurso precisa estar alinhado, muito alinhado, né? Você não vai conseguir nem ter o seu funcionário te defendendo. Então, você precisa saber exatamente, nesse mapa de stakeholders, quem são os públicos, como você vai acionar de maneira melhor cada um deles, com que linguagem, com que formato. Só que isso não dá para você ficar criando na hora da crise. Então, você já pode fazer antes. Você já pode se prevenir fazendo isso antes. Quais são, por exemplo, mensagens positivas da Cília? O que vocês têm de positivo? Então, quando acontecer alguma coisa negativa, vocês vão rebater com esse positivo. E esse positivo tem que estar todo listado já, tem que estar lá no site, tem que estar nas comunicações de vocês, nos e-mails que vocês mandam para os clientes, para os parceiros. Vocês têm muitos stakeholders, não são só os clientes finais, né? Tem muitos intermediários aí no processo. Todo mundo tem que ser avaliado nessa situação. Porque vocês têm uma imagem a preservar com muitos públicos. Maravilha, mais alguém? Aqui na minha tela só aparece 9 pessoas, tá, pessoal? Então abre o microfone aí, quem tiver dúvida, ponto, por favor, vamos participar. Então seria, o Rafa, então seria indicado um manual de crise, catalogar as possibilidades, meio que um comitê com esse foco. É importante ter um comitê já escolhido, e lembrando, assim, que é uma coisa que eu sempre falo, comitê de crise não se reúne só durante a crise, tá? O comitê nas empresas precisa ser permanente. Por quê? Porque justamente você tem que discutir crises eminentes, situações de risco, situações que podem acontecer, vulnerabilidades, e ter esse plano antecipadamente, né? Então, por isso que eu chamo de governança em gestão de crise. Você ter governança é você ter time, você ter processos, você ter, né, prazos, hierarquias já todas definidas. Senão, chega na hora da crise, corre para cada um para um lado, porque o que acontece invariavelmente nas situações de crise é que as pessoas ou paralisam e não fazem nada, porque não conseguem saber para onde correr, e aí demoram demais para agir, ou elas se desesperam e começam a correr para todo quanto é lado, cada um para um lado, né? Não ter uma integração no que está se fazendo, cada um fala uma coisa, e aí a crise vai sendo agravada, né? Então são duas situações que não devem acontecer. E como que você evita isso? Com preparação, com exercício, com treinamento, com simulado de crise, né? Eu, por exemplo, hoje eu faço auditoria nas fábricas de Coca-Cola das equipes de crise. Então, eu dou simulados para eles, que eu coloco várias situações que eles não estão esperando lá, para ver como é que a galera reage. E isso é feito pelo menos uma vez a cada 2 anos em cada fábrica, né? Fora os treinamentos e tal, porque mesmo sendo equipes de crise super experientes, que desde final dos anos 90 a Coca-Cola tem procedimentos de crise, mesmo assim, sempre acontecem novas fragilidades, novas situações, novas vulnerabilidades. Você tem que testar o pessoal o tempo inteiro. Quem não sofre crise o tempo inteiro tem que estar treinando o tempo inteiro para ficar bom. Senão, eu digo, é igual às seleções, né? Os jogadores jogam muito bem nos seus times de origem. Aí, quando eles vão para a seleção do seu país, não jogam nada, não conseguem ter entrosamento, né? O próprio Messi lá é um exemplo, né? Que é super bom lá, né? No time que ele joga
na Europa, mas quando vai lá para a seleção argentina não atua tão bem. Por quê? Porque falta esse entrosamento, falta esse treinamento, né? Pode ter gente muito boa, né? Mas na hora que você coloca todo mundo para jogar junto, né? Falta isso. Então, como que você resolve isso? Com muito treinamento, para que aquela situação já esteja tão óbvia para você na hora de você resolver, né? Que você não precise nem pensar muito, porque na crise as pessoas não pensam muito, elas agem sobre instintos. Perfeito, Ana. Mais alguma última pergunta para a gente dar 15 minutos para o pessoal levantar, esticar as pernas, tomar uma água, porque o próximo pitch é 9h30. Vamos lá, pessoal? Oi, Rogério. Opa, Rogério. Manda. Deixa eu tirar me tira uma dúvida. Existe crise que não tem como ser gerida? Sempre dá para você gerir uma crise, sempre dá, porque você pode reduzir os impactos. Agora, como eu falei, né, tem algumas crises que elas têm desdobramentos muito piores. Então, com prejuízos bilionários, e muitas vezes o prejuízo maior é a não continuidade da empresa. A empresa tem que fechar, né, ou ter que mudar de nome. Vocês viram, por exemplo, a Odebrecht. A Odebrecht teve que mudar de nome, né? Escolheram mudar de nome depois de toda aquela crise institucional, né? Em que o dono da empresa foi preso, que a empresa ficou 1 ano mandando notas para mídias dizendo que a corrupção no Brasil era um problema do país, não era um problema deles, né? Até eles assumirem a responsabilidade, ou seja, tiveram uma tratativa muito equivocada, principalmente na comunicação dessa crise. Culminou não com o fechamento da empresa, mas com uma redução muito grande dos negócios deles e a mudança do nome da empresa, né? Agora, muitas empresas acabam fechando diante de uma situação de crise. Agora, não quer dizer que você não vai gerir a crise. Gerir a crise a gente sempre vai tentar, porque a nossa ideia é sempre reduzir os prejuízos. Então, você ia ter um prejuízo de 1.000 que você tem um prejuízo só de 100, né? Isso que faz a gestão de crise. Agora, às vezes, se torna insustentável, porque os líderes não estão preparados. O líder, ao invés de dar uma declaração positiva, dá uma declaração equivocada, e que torna essa crise muito pior, né? Aí não alinha com os funcionários vão lá nas redes sociais e falam uma besteira, daí o negócio aumenta. Então, assim, muita coisa pode piorar durante uma crise, assim como muita coisa pode ser reduzida, né? Em termos de impacto negativo. Por exemplo, eu já trabalhei com uma empresa, para uma empresa, durante 1 mês, que era uma corretora de Bitcoin. E eles deram um calote no pessoal, né, por diversas razões. Então, você imagina o tamanho dessa crise, né? Bilhões e bilhões de né, dinheiro lá em Bitcoin, praticamente sequestrados por essa empresa. E eles queriam trabalhar a reputação. Eu falei, amigos, primeiro vocês pagam e devolvem o dinheiro para o pessoal. Depois a gente vai trabalhar a reputação, né? Eles não conseguiram até hoje entrar em recuperação judicial, mas não tinha como trabalhar a reputação nessa crise, porque o fato gerador não estava resolvido, né? Agora, o que se trabalhava naquele momento? Tentava reduzir o estresse com os stakeholders. Como é que eu consigo reduzir o estresse com os funcionários? Como é que eu consigo reduzir o estresse com os clientes para aguardar ali os novos passos, né? Na ideia de que a empresa estava bem intencionada, né? De que ela queria pagar, mas estava passando por dificuldades, etc. Eles não conseguiram resolver. Até hoje, né? Eu trabalhei 1 mês lá para eles, então assim, era uma crise muito difícil de se resolver, muito difícil, principalmente porque eles não tinham recurso para pagar o povo que eles deram calote, né? O fato gerador não estava resolvido. Maravilha. Então, em quanto tempo você consegue resolver o problema? Faz muita diferença, né? Quando tem aqueles acionamentos jurídicos também, né, que decorre de um processo, aí fica mais difícil ainda, porque leva muito tempo, né, gera uma crise, sem muitas vezes nem ser culpado, né. E o tema volta, né, quando tem esses acionamentos jurídicos, e principalmente se a empresa não lidou bem com as vítimas. Você vê o caso do Flamengo, dos meninos que, né, treinavam lá e que infelizmente faleceram naquele incêndio do alojamento, que eram containers. O Flamengo não tratou bem essa crise, mas o Flamengo, ele não é uma empresa, né? Ele é uma instituição que tem lovers, muitos lovers, né? E eu diria que isso fez com que o Flamengo não tivesse uma enorme crise de imagem.
porque eles trataram muito mal aquela crise, não atenderam as famílias de maneira correta, né? Ficaram, vamos dizer, né, brigando por migalhas nas indenizações. Até hoje essa situação não foi resolvida e o tema volta. Cada vez que algum familiar faz um acordo ou não faz um acordo, né, e o processo vai para uma outra instância, o tema volta na mídia, porque a mídia está ligada. Se não fosse Flamengo, se fosse uma empresa normal, né, vocês podem ter certeza que teria tido muito prejuízo de imagem. E sim, os processos judiciais voltam. As companhias aéreas, né, que muitas vezes levam esses processos de indenização durante anos e anos e anos. Primeiro porque uma investigação leva muito tempo para acontecer, né, de um acidente aéreo, e depois tem muitas vítimas, e aí esses processos são muito longos. Eu estava conversando com uma pessoa de companhia aérea esses tempos, e ela estava me falando que tem processo que já dura 10 anos ou mais e que ainda está em andamento, né? Bom, Ana, obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Uns 10 minutos aí para o pessoal tomar uma água, levantar, esticar as pernas. Pessoal, obrigada, gente. Um abraço a todos, sucesso para vocês. Ana. Muito obrigado. 9h30, pessoal, é o pitch do Jacques Negri, outro fera. Então, podem levantar aí, tomar uma água, um café. 9h30, estamos de volta aqui. Vou mutar aqui e parar a minha imagem, tá bom? Ana, super obrigado. Tchau, tchau.